professora Celeste Quintino deixa uma marca profunda neste Instituto, como professora de referência, como investigadora, como obra relevante no domínio da antropologia e essencialmente no domínio dos estudos africanos, e como pedagoga que exerceu com mestria o cargo de Presidente do Conselho Pedagógico. Quando um professor deixa a academia fica mais pobre, fica órfã, mas em contrapartida fica com uma herança. E a herança são todos os alunos, todos os colegas da professora Celeste Quintino, que certamente irão preservar a sua obra e a irão transmitir às gerações futuras. Cara professora Celeste Quintino, ingressou no ISCSP em 12 de outubro de 1982 como aluna de licenciatura. Concluiu o seu mestrado em 1990 e doutorou-se em 2000, tudo na área da antropologia, mas sempre com um pé nos estudos africanos. Iniciou a sua carreira docente em 1991 como assistente, vínculo que manteve até ao presente e que muito nos orgulha enquanto escola. Tenho o prazer de a ter como colega desde 2004, mas foi como vice-presidente para a área académica primeiro e como presidente atualmente que tive um contacto mais próximo consigo nos seus múltiplos chapéus de presidente do Conselho Pedagógico, coordenadora de Antropologia e coordenadora de Estudos Africanos. Ao longo dos anos pude constatar o seu grande profissionalismo, as suas qualidades humanas únicas e a sua eterna dedicação ao ISCSP. É alguém a quem o ISCSP, os alunos e as áreas de Antropologia e Estudos Africanos muito devem e que deixam um importante legado. E por tudo isto, o meu muito obrigado. Como herdeira da cultura isquespiana, tem um profundo sentimento institucional que expressa por atos e não por palavras e demonstrou reiteradamente estar sempre disponível para servir o ISCSP e não perder um segundo que seja a pensar em como o ISCSP podia servir a si. Como Presidente, compete-me reconhecer e agradecer publicamente o seu legado e o contributo destes 39 anos de ligação à nossa escola. Mas, como testemunha do seu amor a esta instituição e aos seus alunos, tenho a certeza que não se trata de um adeus, mas de um até já. E estou certo de que poderemos sempre contar consigo, assim como poderá sempre contar connosco. Muito obrigado. Lembro perfeitamente de ter conhecido a minha colega, a professora Celeste Quintino, na biblioteca do ISCSP, na então Junqueira, e das conversas que tivemos sobre a cultura, sobre a mudança, sobre a sociedade, nos trajetos que nós fazíamos de Elétrico até Alcântara. Um trajeto de vida pessoal, académica e profissional, que é de uma extraordinária riqueza, porque a sua vida cruza-se com várias latitudes, com várias percepções de identidade, com vários cadinhos de diferentes culturas que acabaram por formá-la e dar-lhe as suas características tão peculiares que nós conhecemos dela. Enquanto cientista, foi precursora na introdução no ISCSP, ou de certa forma de continuidade no ISCSP, de estudos de mudança, da abordagem, diria, de questões de natureza fraturante que durante muito tempo estiveram afastadas dos estudos etnológicos e dos estudos da antropologia. Que o seu papel enquanto Presidente do Conselho Pedagógico tem sido e continuará a ser, através da sua influência, fundamental também para o ajustamento do ISCSP a novos desafios que a realidade com que nós nos defrontamos impõe no plano pedagógico. O bem-aja, um grande agradecimento enquanto amiga, enquanto colega e um profundo reconhecimento pelo contributo que a professora Celeste Quintino tem dado e continuará a dar. Os estudos africanos e a antropologia ficarão sempre ligados à professora Celeste Quintino, tal como também tenho a percepção e a certeza de que a professora Celeste Quintino ficará sempre ligada à antropologia, aos estudos africanos e àquilo que foi, é e será sempre a sua escola, a nossa escola, a escola que nos leva para o futuro. A relação que eu tive com a Celeste Quintino nos últimos 6 anos, em que estivemos ambas a coordenar a unidade de coordenação da antropologia, e que foi para mim um tempo de grande aprendizagem, O que eu recordo muito é o seu fortíssimo sentido institucional, a ponderação na tomada de decisão, tudo muito pensado. Eu queria que ela ficasse connosco, que ela deixa de nos dar aulas formais, mas quer que ela fique connosco, que nos acompanhe aqui na nossa investigação, que acompanhe a antropologia do ISCSP e que continue a inspirar os nossos estudantes. Agora que deixarás de ter obrigações profissionais, faz uma lista dos teus grandes amigos.
Lembra-te em especial daqueles que te eram muito próximos há 10 anos. Quantos continuas a ver hoje? Toma nota, assenta na lista, conta-os, vai recuperá-los. Faz também uma lista dos sonhos que tinhas. De quantos desististe? Conta-os. E quantos amores juraste para sempre? E quantos conseguiste preservar? Onde te reconheces? Na fotografia do passado ou no espelho desta manhã? Quantas canções cantavas na juventude? E hoje, quantas cantas? O meu desejo, Celeste, é que te possas empenhar agora mais em reatar velhas amizades, a amar, a cantar, mas sobretudo a sonhar. Aproveita o tempo. Professora, foi um privilégio ter trabalhado consigo no Conselho Pedagógico. Foi um momento do pedagógico que se saldou por uma paz, mas uma paz feita de consensos, de negociação, de procura de conciliação de interesses. Conseguiu-se neste período algo que eu penso que foi único para o Conselho Pedagógico. Um papel mais ativo, mais interventivo na vida académica, e a exemplo disso tivemos as jornadas sobre a fraude e a ética na investigação e no ensino, e tivemos também um período particularmente difícil para resolver problemas e onde se encontraram soluções criativas para as dificuldades e em que o Conselho Pedagógico foi também chamado a ter um papel ativo aí. Uma professora que está sempre muito sensível e muito preocupada com aquilo que são as necessidades dos estudantes, portanto, sempre demonstrou essa preocupação connosco, a professora Celeste. Por vezes falávamos e até me escapava um ou dois assuntos quando falávamos, e ela até lembrava, e eram sempre assuntos que, por norma, iam de encontro àquilo que eram as necessidades dos estudantes, e esse é um ponto que eu recordo e muito bem da professora Celeste, e acho que, como Presidente do Conselho Pedagógico, foi uma mais-valia para os estudantes poderem ter contato com ela durante este tempo. Vai fazer falta aqui à escola uma pessoa como a professora Celeste Quintino. Vamos sentir muita falta dela aqui na escola, e por isso mesmo é que eu lhe desejo tudo bom e agradeço todo o trabalho que fez nos últimos anos em prol, essencialmente, dos estudantes. Vou sempre recordá-la como uma grande referência na antropologia, pelo seu sentido crítico notável e por todo o ensinamento que passou para nós. A professora termina agora esta nobre etapa, mas deixa para trás um percurso de excelência e de grande dedicação. Desejo-lhe o maior sucesso para esta fase que vai-se agora iniciar. Obrigado, professora. É uma senhora muito comprometida com a sua missão enquanto coordenadora do CEAV, ISCSP, e isso vê-se sobretudo nas atividades que foram desenvolvidas ao longo da sua coordenação, mas também na medida em que nos proporcionou muitos trabalhos científicos que estão relacionados com a cultura e a identidade africana. A professora Celeste é uma verdadeira mestre. Ela, nas aulas, ela consegue colocar a gente dentro do contexto do que ela está falando. É como se a gente estivesse naquele momento, naquele lugar, e a gente percebe os fatos. É muito mais fácil aprender assim. Foi uma década que muito me ensinou, não só na minha área científica, na antropologia, como também a ser uma pessoa mais ativa na procura de um conhecimento rigoroso. As aulas da professora Celeste eram intensas e o tempo passava a correr, mesmo quando duravam 3 horas. Além de uma professora dedicada e cheia de paciência, a Celeste é e será sempre uma mentora que nos inspira, que nos faz querer ir mais longe, descobrir mais, ser mais críticos. Há coisas que eu me lembro sempre penso na Celeste. E consigo eu fiz muitas coisas pela primeira vez. Por exemplo, foi a primeira vez que eu fui consigo a um bairro na altura problemático, não é? O bairro de Pedreira dos Húngaros. Eu gostei imenso da experiência, foi super importante para mim, quer pessoalmente, quer profissionalmente, e a Celeste sabe disso. Seguiram-se outras aventuras, fomos ao 6 de Maio, foi com a Celeste que eu fui a primeira vez a uma discoteca. Por causa dela também aprendi que se o caminho não está aberto, que eu mesma posso e devo abri-lo, não devo temer a novidade, não devo temer o desconhecido. A professora Celeste foi a pessoa que me introduziu ao meu tema de pesquisa, que me ajudou a organizar a minha primeira ida à África no campo e também que me aconselhou depois continuar com a investigação e monitoramento.
Passo por momentos aqui no Instituto, até momentos fora de institutos, até jantares na casa dela, que cozinhamos juntos, e foram todas experiências incríveis. A Dra. Celeste sempre nos procurou ajudar a alcançar aquilo a que nos propunhamos. Lembro-me de uma vez de estar numa aula de projeto com ela e de lhe dizer que não conseguia escrever os objetivos de pesquisa e de ela me dizer que, muito séria, para com isso ou leva umas valentes palmadas no seu rabo. São as melhores memórias que tenho da professora Celeste. Eram aulas fora da caixa. Eram aulas densas e eram lugares de onde se olhava ao mundo. Uma memória que guardo da Celeste e das suas aulas, em particular. O conjunto de fotografias do tempo colonial que ela um dia levou para as aulas e nos convidou a analisar e a explorar. Rara flor a vida, nasce em canteiros alheios à realidade vivida. O tempo tudo transforma na coisa errada, mas nós continuamos pela estrada quase em jeito de desafio. Bonita árvore, a amizade, cujo fruto amarga com a saudade, mas que marca a alma da gente, que não se esquece de quem nos ensina a vencer a tempestade e a conquistar a liberdade. O primeiro contacto que tive com a professora Celeste foi no meu 3º ano de Antropologia, ainda no Palácio Burné, e foi a nossa professorinha, foi a nossa referência em termos de formação. E hoje continua a ser para mim uma referência em termos de formação em antropologia. Foi ela que nos passou o gosto pela disciplina, um sentimento de dever cumprido, porque ela deixou uma influência para toda uma geração, formou toda uma geração. Se calhar sem ela não existiria a antropologia no ISCSP. Ela deu essa continuidade. Eu trabalhava e, portanto, isso era também valorizado pela professora Celeste, porque às vezes eu não podia vir à aula naquela hora e marcávamos uma outra hora. Recordo-me de um dia que eu vi que ela estava particularmente atarefada, então dizia-me assim: "Oi, Eugénio, olha, venha comigo, venha. Quando eu dei por nós, estávamos na casa de banho, portanto, mas íamos tratando as questões do trabalho. Vejo-a para além de ser minha antiga professora. Consegui criar com a professora Celeste Quintino uma relação de grande proximidade, que não era exclusiva com a minha pessoa. A professora Celeste, quando era solicitada, dava o melhor de si própria. Recordo muito de histórias contadas pelos trabalhos de investigação da professora Celeste, de nos dar aqueles exemplos concretos do que é ser-se antropólogo, ir para o terreno, da observação participante. Pessoa que marca a vida de todos por onde passa. Ela foi minha professora de metodologia durante o mestrado. Eu tinha uma pesquisa de campo em Angola muito difícil para fazer e eu achei que eu não fosse conseguir fazer. E toda a aula ela sentava, olhava no meu olho bem pertinho e dizia: quando você for a Angola, você vai fazer isso, isso e isso. Ela estabelece uma conexão com os estudantes que está para além da nossa racionalidade. É mesmo algo para mim que parece sobre-humana. As aulas eram muito estimulantes e aguçava sempre a nossa curiosidade para todos os tópicos. Apoiou-me sempre na elaboração dos projetos, dos trabalhos que tive que executar e também para a preparação do trabalho de campo que fiz. Portanto, só posso entender a professora Celeste como uma grande referência pessoal e académica. Tem sido maravilhoso partilhar momentos preciosos contigo, sempre um pouco loucos, bem sei. Trocámos confidências, chorámos juntas amores e desamores, tantos. Dançámos até cair na pista do salsa latina e do yatbene. Lançámos cartas pela madrugada fora. Fizemos abluções prescritas pelo Timalã e devorámos futes e brigadeiros. E agora só comemos caldos. As nossas conversas, que sempre duram horas, misturam inevitavelmente a família e a antropologia. Infelizmente, eu já não consigo andar com os teus netos ao colo. Mas colo é coisa que nós vamos ter sempre uma para a outra. Inspirou-me logo desde o primeiro dia da licenciatura, através do modo como ensina, fazendo com que parecesse que as matérias ganhavam vida. E ainda hoje no mestrado noto nisso. Mais do que professora, foi uma mentora. E parte do antropólogo que eu sou hoje é reflexo do que eu aprendi consigo. Realça a sua nobreza de caráter e a sua grande humanidade e sensibilidade. E, além de professora, soube ser sempre amiga e espero continuar a merecer a sua amizade. Celeste
Tu és mesmo a minha professora preferida. Eu poderia vir aqui referir muitas qualidades que reconheço na professora e que certamente lhe reconhecem, mas basta-me referir aqui uma que me parece importante e que me parece também raro de encontrar normalmente na maior parte dos professores, pelo menos no grau em que a professora tem, que é essa extrema humildade que a professora tinha de aprender com alunos de 18 e 19 anos acabados de chegar à faculdade, uma pessoa já com largos anos de experiência profissional. Que é uma professora da qual eu me lembro sempre com um enorme carinho e com a qual eu aprendi imenso, conhecimentos que ainda hoje aplico na minha vida pessoal e profissional. Recordo as aulas da professora Celeste com um ambiente muito familiar, de grande proximidade, onde era possível interagirmos bastante, eram aulas muito aconchegantes, então recordo assim até com um grande quentinho essas aulas da professora Celeste. Conhecer a Celeste foi um problema. Sim, um problema. Um problema porque despertou em mim o Manel que eu próprio desconhecia. E veja só, quero mudar o mundo. E agora? Seria muito mais cómodo me ter conhecido, mas é uma honra tê-la conhecido. A professora Celeste convidou-nos para ir à sua casa jantar e fez caldo de mancara. Eu não conhecia caldo de mancara e fiquei fã. Ainda hoje é um dos meus pratos preferidos e foi graças à professora Celeste que eu conheci. É uma pessoa que vai marcar sempre a minha vida, a quem eu agradeço muito por tudo o que me deu e seguramente à minha família. A minha mãe já o sabe, mas quando um dia tiver filhos, netos, nunca poderei deixar de falar do seu nome. Foi seguramente das pessoas que mais me influenciou pessoalmente. Além de ser uma pessoa de uma grande generosidade, a Celeste tem um dom raro para encontrar soluções e estabelecer harmonia e equilíbrio mesmo nas situações mais complexas. Este momento em que inicia uma nova etapa da sua vida deve ser celebrado com o espírito da primavera, em que a vida se renova e floresce. Bem-hajam os recomeços. A professora Celeste tem bicho carpinteiro, não consegue ficar quieta e por causa disso desejo então que seja o que for que faça, que seja feliz. Professora Celeste, vou falar diretamente com você. Foi uma delícia aprender antropologia pelos seus olhos, pelos seus ensinamentos. A licenciatura passou, chegou o mestrado e vem mais fases por aí. E eu quero continuar aprendendo com você. Seja como amiga, seja como mentorada nos seus cursos, nas nossas trocas, por e-mail ou por WhatsApp. Senão vai ficar longe de mim. Espero que continue a partilhar a sua capacidade de ensinar com empatia pelos alunos, numa abordagem que considero inovadora à época, de acolhimento e respeito pelos alunos. Desejo o melhor, mas fico ciente que me farão falta, sem dúvida, os seus ralhetes e os seus conselhos antropológicos. Desejo de facto o melhor para si, Celeste. Como nós costumamos dizer, fazemos parte da vida uma da outra, agora e para sempre. E é um orgulho e um privilégio ter cruzado, ter na minha vida cruzado com uma pessoa de facto como a Celeste. Eu ainda não acredito que se vai reformar. É mesmo verdade? Se for, espero que seja agora que nos vamos reencontrar aqui no Alentejo. Devo-lhe muito. Ficarei e estou eternamente grato por tudo aquilo que pôde partilhar comigo. Sou hoje antropólogo exatamente porque tive a felicidade de tê-la como minha professora. Acima de tudo, quero, neste momento muito especial para si, porque o momento é seu, valorizar e destacar muito as suas excepcionais qualidades humanas. É uma pessoa extraordinariamente humana, capaz, competente, um exemplo daquilo que deve ser um professor. Muito obrigado, professora. Eu tinha algum tempo para fazer outras coisas, para passear, para descansar e que nós ainda nos possamos encontrar. Às vezes já nos encontramos fora daqui também, que nos possamos encontrar e que possamos conversar, porque é sempre um prazer, porque é uma grande senhora que, para além de ter sido uma grande professora, foi essencialmente uma grande pessoa, uma grande mulher que me influenciou e que me fez chegar até ao fim também e que mudou de alguma forma a minha vida. Portanto,
Bem-haja. Eu quero desejar-lhe uma ótima entrada nesta nova fase da sua vida. Acredita que o ISCS perdeu uma professora excepcional, assim como os alunos e os futuros alunos. Sei onde é que mora, não pensa que se escapa, porque sempre que precisar de si, vou-lhe bater à porta. Um beijinho muito grande. É uma honra tê-la como amiga, é uma honra tê-la como professora e é uma honra conhecer o ser humano que a Celeste é. Eu sempre vou manter os ensinamentos preciosos dela. Em cada decisão que eu tomar, em cada dilema que aparecer na minha vida, eu vou sempre lembrar das palavras dela. E espero que continue, apesar desta nova fase da sua vida, a contribuir e a colaborar connosco, mantendo sempre a sua presença. Quanto tempo acha que você consegue estar longe de nós, os seus fiéis discípulos?